Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E não, neste ano não haverá Monkey Madness. Eu imagino que não tem uma grande fanbase decepcionada, mas apesar de ser uma tradição, eu já vou ter que quebrar esse ano por algumas razões. A primeira é porque o jeito que eu tô alimentando o canal do YouTube atualmente não me incentiva muito eu começar a fazer uma maratona de filmes de terror. E se eu for começar, tem que ir até o fim. Como eu não sei se eu iria até o fim, eu quero nem começar. E além disso, esse mês vai ter o casamento do meu irmão, então eu vou ter que viajar lá pra Porto Alegre. Eu vou ficar uns dias que não vai ter como eu estar assistindo filme nenhum pra fazer análise nenhuma de nada. Então, meio que não rolaria, digamos assim. Então eu não sei, basicamente esse ano não vou fazer, né? Eu não sei se vai continuar sendo assim, mas, né, é um negócio que eu posso pensar se ano que vem, se eu quiser fazer um projeto, quem sabe eu vou gravando os episódios ao longo do ano, vou assistindo filmes de terror ao longo do ano e depois eu solto no mês de outubro, não sei. Eu vou pensar numa estratégia, isso aqui que eu tô falando aqui é bem dizer uma sugestão pra mim, pra quando eu escutar, sabe? Mas basicamente, hoje vai ser um programa sem contexto comum e normal e o carro-chefe dele, o principal, vai ser falar um pouco a respeito da figura de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno da Macedônia. Mas, como eu não sei se isso vai dar 1h30 ou 1h20 de programa, provavelmente eu vou pegar e falar mais alguma outra coisa aleatória no final. Mas vou começar pela parte mais interessante para todo mundo que me escutou até aqui saber do que se trata a próxima, sei lá, 1 hora de programa, se eu me esforçar direitinho, né? E por que eu decidi falar de Alexandre o Grande? É que, na realidade, tudo começou porque eu queria falar da Biblioteca de Alexandria. Só que daí, como a Biblioteca de Alexandria recebe esse nome por causa da cidade de Alexandria, que recebe esse nome por causa da figura de Alexandre o Grande, eu falei, bom, vamos começar por essa figura, daí é o que faria mais sentido, né? E quando eu comecei a fazer, assim, um esboço de coisas que eu queria falar a respeito dessa figura, a lista ficou enorme. Então, assim, em primeiro lugar, vamos lá, é um programa que vai ser sobre história, né? E o jeito que eu gosto de falar sobre a história é de uma forma bem assim, contextualizadora, mas não determinista. Eu gosto de, para começar, eu não vou ficar citando fontes, eu fiz pesquisa sim e tudo mais, mas não vou ficar citando fontes porque isso simplesmente atrapalha a descrição, a narrativa. Quem não concorda, quem discorda, quem quiser ouvir coisas diferentes, faça uma pesquisa particular, sabe? Esse programa aqui não é para formar ninguém a respeito da figura de Alexandre o Grande, é simplesmente para compartilhar informações históricas interessantes a respeito desse cara, que, sei lá, a gente sempre escutou esse nome, né? Não só porque é um nome comum e normal até os dias de hoje, mas assim, vou começar já por essa questão, sabe? A própria idolatria mais de Alexandre o Grande, eu acredito que ela surge muito mais graças ao Império Romano do que os gregos, os povos helenos e tudo mais, né? Porque, assim, fazendo pesquisa sobre a figura, dava pra ver que muitas pessoas não necessariamente, tipo assim, em vida Alexandre não foi deificado, sabe? Ele foi um cara que morreu jovem, se não me engano, ele tinha... Agora eu não tenho certeza se é 31 ou 33 anos, mas é bem jovem. Ele sobe ao trono, ele se torna rei da Macedônia, e quando se diz a Macedônia é de muitas regiões da Grécia também, né, que já tinham sido, tipo, o Alexandre, ele veio de uma dinastia que estava em ascensão, sabe? O pai dele não foi um qualquer, também é um tipo de sujeito que eu tive que ler, mais ou menos, né? O nome do pai dele é Filipe II, também era um rei da Macedônia, e foi durante a época do pai dele que a Macedônia começou a crescer. Então, o Alexandre cresceu enxergando o pai dele assim como uma figura de sucesso, mas também como uma espécie assim, de competitividade, sabe? Alexandre ambicionava superar os feitos do pai, digamos assim, mas isso não queria dizer que ele não se desse bem com o pai dele. Eles tinham uma boa relação, né? Até porque o Alexandre foi criado para subir ao trono, foi criado para, tipo, começou a liderar combates quando ele era muito jovem, e nas fontes da época dele dizem que ele realmente lutava no fronte, sabe? Que era típico dos reis da Macedônia, sabe? Era uma educação típica daquela nação
né, digamos assim. Só que tem o único momento que falaram que teve uma espécie de tensão. Tipo, eu tenho várias anotações aqui, eu não vou ficar introduzindo cada uma delas como se fosse assim um título separado, sabe? Eu só vou ir mencionando termos, assim, que eu deixei palavras-chave, digamos assim, né? Essas palavras-chave eu vou elaborando a respeito delas, ao redor delas, melhor dizendo, e daí, conforme, né, eu senti a necessidade de avançar ou regredir na linha do tempo da vida dessa figura, né? Como eu falei, que é só para compartilhar questões interessantes, estimulantes, assim, né? Porque, de fato, eu acho que ela, tipo, sendo essa figura, né, que eu disse que foi glorificada post-mortem, né? No mínimo tem bastante informação para especular de onde que vem as fundações por trás disso. E até assim eu vou, né, isso aqui eu vou começar já pelo ponto, né, esse aqui vai ser a moral da história, né? Eu vou entregar a moral da história antes do final do programa para ver se serve para manter a audiência engajada com o tema, né? É que até gente, né, de hoje em dia analisando a figura de Alexandre, né, coloca assim como se ele tivesse uma personalidade, né, megalomaníaca, né? Se vocês pesquisarem essa expressão, megalomania, assim, é a ideia de grandeza, a pessoa achar que é predestinada à grandeza. E eu fico assim, peraí, como é que Alexandre o Grande pode ser megalomaníaco, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, sabe? Se ele não tivesse esses sonhos de grandeza, não seria Alexandre o Grande, tá ligado? Tipo, na minha opinião, eu acho meio bizarro que tem algumas figuras assim, sabe? É tipo, sei lá, falar que Jesus Cristo fosse megalomaníaco. E não que Jesus Cristo e Alexandre o Grande são equivalentes. Eu quero dizer assim, usando um pouco de empatia e se colocando no ponto de vista da própria pessoa da história que ela tá trilhando, sabe? Se tu fosse Alexandre o Grande, se tu não tivesse uma visão de mundo tipo, eu nem consigo enxergar como megalomaníaca, tá ligado? Megalomania, sei lá, eu só consigo chegar a esse delírios, que eu faço, delírios de grandeza, mas peraí, como é que a gente vai falar de delírios de grandeza de um cara que a gente tá falando dele até hoje em dia? Né, Alexandre o Grande morreu antes de Cristo, né? Ele morreu ali, eu não sei exatamente a data, né? Não é isso que eu memorizo nunca, mas a figura de Alexandre o Grande viveu no século 3 e 2 antes de Cristo, se eu não me engano, né? Como eu disse, ele viveu pouco tempo, só 31 anos de idade. Então, assim, eu vou ver aqui especificamente só essa data aqui, né? Então é um cara que que tá morto há mais tempo que Jesus Cristo, digamos assim, e até hoje em dia a gente menciona ele. Alexandre ainda é um nome comum, sabe? E também dizem que ele que foi o responsável para levar a cultura helênica, sabe, para partes da Ásia, para o norte da África também, da Índia, né, que foi o começo da Índia ali onde parou a expansão do império dele e tudo mais. Só que, como eu disse, tem muita gente que, tipo, indicam que na época que Alexandre estava vivo, ele não era visto como, tipo assim, nada mais ou nada menos que qualquer outro imperador que veio antes ou depois dele, sabe? Essa imagem de O Grande, e não que não chamassem ele de Alexandre Magno, né? Inclusive, eu tenho uma ideia, tipo, eu tenho uma teoria, quase uma teoria, digamos assim, não, mas eu não digo que é uma teoria, mas eu tenho uma interpretação dos relatos históricos de que Alexandre era até mais respeitado e adorado por essas novas regiões que ele tomava conta, digamos assim, sabe? Do que talvez até os povos gregos que... A Macedônia não, tipo... É difícil dizer se eles eram gregos ou não eram gregos. Eles não são considerados gregos assim mesmo, né? Mas também é um povo de ascendência helena, tá ligado? Independentemente, assim, do título de cidadão que eles recebiam, né? Eu ia começar a mencionar uma parte da treta do pai dele com ele. Bom, eu acho que é melhor eu seguir pelo menos um pouco as minhas anotações, que eu tô ficando meio confuso até mesmo pra mim. Tá, deixa eu ver aqui o nascimento. Não. Ele nasceu no dia 20 de julho de 356 a.C., né? Então, a gente tá falando do nome desse sujeito até hoje em dia. Eu não vejo como uma figura dessas pode ser acusada de megalomaníaca, porque a vida que ele viveu, a figura que ele teve, a história que ele protagonizou, sabe? Foi grande o suficiente para ele entrar pra história, literalmente. A gente tá falando dela até hoje em dia. E é claro que eu entendo de propaganda, eu entendo a ideia de que, como eu tô falando aqui, eu tô acusando os romanos de tipo, acusando, não sei se é a palavra certa, né? Mas eu tô responsabilizando os romanos que não conheceram o Alexandre de utilizar ele como um referencial de grandeza
né, como exemplo, né, de crescer. Mas isso em nenhum momento eu vou querer diminuir a história que de fato ele viveu, porque eu acredito que é uma vida no mínimo, assim, cara, por isso que eu digo, assim, não tem nada de megalomaníaca, sabe? Eu não acho que uma pessoa que não acreditasse na sua própria grandeza teria vivido o que ele viveu. Muita gente atribui à mãe dele isso, né, a Olímpia, que ela não era da Macedônia, ela era de Epiro, né? Que é outra cidade, né? Uma região, não sei se naquela época chamava Epiro, mas hoje em dia a gente chama de Epiro, né? E daí a mãe dele dizia que ele era da linhagem de Hércules, né? Tipo, descendente mesmo real de Hércules. Só que, cara, até aí, cara, a quantidade de figura histórica que acreditava ou se dizia descender de uma figura mitológica, isso daí existe pra caramba, sabe? Ao longo da história, o que mais tem, né? Deixa eu ver aqui. É que infelizmente eu não anotei as coisas em questão cronológica. Então, né? Só entendam isso assim que vai ficar meio confuso, assim, sabe? Bom, de fato, essa linhagem do pai do Alexandre, né? O Felipe II, ele tem a ver com uma dinastia considerada, o nome dela é dinastia Argéida, né? Em inglês é Argide, né? Eu não sei se se pronuncia, né? É A-R-G-E-A-D em inglês, né? Mas é a dinastia Argéida, que tem a ver com o pessoal que fundou a cidade de Argos mitológica, né? Existe uma cidade de Argos mitológica, onde tem, tipo, tem tudo a ver, um monte de eventos que rolou lá, só que também existe uma cidade histórica chamada Argos, né? E essa dinastia Argéida tá lá desde o começo da fundação dessa Argos, e a linhagem do Alexandre vinha a partir dela. Isso daí é fato, entendeu? Então, assim, de fato, Alexandre o Grande fazia parte de uma dinastia muito antiga, tipo, inclusive, quando se diz muito antiga, é tipo uma paulada de tempo, sabe? É uma milênios já estava estabelecida naquela região, sabe? Agora, se ir até os tempos de Hércules é outra parada, sabe? Mas essa dinastia Argida, que era a que o Alexandre fazia parte, de fato, é uma dinastia que estava assentada na região, que naquele momento era chamada de Macedônia, já fazia muito tempo, desde muito antes de existir uma Macedônia ali, inclusive. Sabe? Então, realmente, ele tinha assim, essa questão de dinastia nobre, entendeu? Pré-histórica, né? Porque antes de Cristo ainda isso daí é que eu praticamente costumo chamar de pré-história tudo que é desse tempo antes da Era Comum, né? Tem gente que fala que pré-história é quando foi inventada a escrita e tudo mais, mas a gente pensa quando é que foi inventada a escrita, sabe? Tem um registro da escrita mais antigo que a gente encontrou, mas saber a invenção da escrita propriamente dita, enfim, tem várias razões assim, né? Mas enfim, o ponto é, isso daí era muito antes das noções mais modernas de dinastia, de linhagem, que a gente conhecia até no tempo das casas reais ali do colonialismo, tá ligado? Isso daí é, pelo amor de Deus, 300 anos de Cristo, mas ainda assim já tinha esse controle que era, sabe, já estava acontecendo há centenas de anos, eles estavam guardando, assim, a progressão dessa dinastia, né? Então, deixa eu primeiro, assim... Ah, tá, o nome da figura, que pelo menos eu guardei o nome do cara aqui, ó. Era Carano, né? Esse Carano é o ancestral histórico mais antigo da família do Alexandre, né? Parente do Filipe II também e tudo mais, né? Aí o Ciro II, deixa eu me lembrar como é que ele entra. Ah, tá, que o Ciro II foi um cara que foi derrotado pelo Alexandre também, Alexandre o Grande. E esse Ciro II também, só pra pesquisar sobre ele também já foi interessante. Eu não mencionei sobre a infância do Alexandre, né? Eu vou mencionar algumas coisinhas assim pra vocês conseguirem formular mais ou menos a ideia de quem ele era, de como que ele foi formado, né? Ele fazia parte da nobreza da Macedônia, então ele foi enviado para estudar lá. Os jovens, eles se formavam em 5 anos, se eu não me engano, porque basicamente assim, com uns 8 anos de idade, tu ia morar com um tutor, com um instrutor e vários outros jovens que também iam passar pelo mesmo processo. Isso é elite, né? Sendo a elite macedônia. Porque entendo que cada cidade tinha sua cultura, tinha sua forma assim né, do que um rei, um nobre deveria ser. Lá, né, como o Alexandre era da Macedônia, ele foi enviado daí para a cidade eu não me lembro agora o nome da cidade, mas era a cidade que o Aristóteles tinha nascido, porque quem tinha destruído essa cidade que o Aristóteles tinha nascido foi Filipe II, num período que ele estava expandindo a Macedônia, tomando conta de outras cidades gregas, digamos assim. E daí, só que, tipo, o Aristóteles não morava na cidade mais dele, sabe? O Aristóteles morava, sei lá, na Atenas, imagino, né? Então ele não morava mais naquela cidade. Só que daí, como
Filipe II queria que o Alexandre fosse tutorado pelo Aristóteles, né? Recebesse ensinamento em matemática, em as 5 ciências da época lá. Eu não vou saber aqui, se eu ficar falando vai perder tempo da narrativa, mas as 5 ciências conhecidas pelos gregos, basicamente, sabe? O Aristóteles ensinaria pro pro Alexandre e para outros jovens da realeza, ali da nobreza macedônica. E daí ele pediu assim, tudo bem, eu ensino teu filho, mas né, tu vai reconstrói a cidade que tu demoliu lá, que eu nasci, e liberta os escravos, e o Filipe, não, tudo bem, tá na mão, né? Fez isso. Ele reconstruiu a cidade e libertou os escravos lá da cidade que o Aristóteles tinha nascido, e de fato, o Alexandre teve essa educação. Então já começa por aí, sabe? O tutor dele, o instrutor, menos das artes marciais. Ele também foi ensinado como caçar, como lutar e como cavalgar, mas não pelo Aristóteles, né? Mas o cara que ensinou a parte intelectual dele, que é super importante também, tá ligado? Então, olha pra essa figura. O cara foi tutorado, não unicamente, mas ele também foi tutorado por Aristóteles, que é um dos nomes que até hoje em dia a gente fala, sabe? Então, vamos falar que esse cara é megalomaníaco. Que esse cara pensa que ele era? Sabe? Que esse Alexandre o Grande pensa que ele era? Ele achava que ele era grandes coisas? Tipo, eu não consigo entender acusar uma figura dessas de megalomania, né? E daí eles tiveram uma ótima relação, né? Eles, tipo, admirou muito Aristóteles. Dizem que ele recebeu uma cópia da Odisseia que Aristóteles deu para ele, né? A Odisseia é o livro épico grego que dizem que ele levava para os campos de batalha mesmo, sabe? Porque, como eu falei, o Alexandre lutou as guerras, todas as guerras que ele lutou de fato lá junto com elas. Dizem que ele nunca perdeu também essa narrativa contemporânea, jamais perdeu uma batalha. Começou a liderar exércitos com 16 anos, então logo ele se formou, que, como eu disse, ele ia ficar uns 5, 6 anos morando ali com Aristóteles, estudando diariamente, e quando ele se formasse, ele já estava pronto para liderar exércitos, praticamente, né? Com 16 anos de idade. E daí, só que ele não subiu o trono até os 20, né? Que é quando o pai dele morreu. Inclusive tem até uns contextos, né, do cenário da morte do pai dele. Deixa eu ver se tá aqui, ó. O nome do cara é Pausanias de Aristide. Esse cara aqui, ó. Pausanias de Aristide. Esse maluco daí foi o cara que matou o pai dele. Tem toda uma explicação de por que o pai dele foi morto, né? Esse cara, é que eu não vou saber toda a fofoca, porque é uma fofoca meio convoluta. Mas vou tentar explicar mais ou menos, porque também é interessante. Né? Porque afinal o cara era rei, né? Como é que um rei é morto assim, né? Foi um ataque assim. Esse cara fazia parte da corte real, assim, dos guardas reais, entendeu? E ele tinha sido abusado sexualmente por um outro militar que. É assim, ó. Esse outro militar que abusou dele, que eu não vou saber o nome dos caras também pra deixar ainda mais confuso. Ou talvez seja bom, porque vocês não conhecem ninguém, né? Mas esse militar de patente maior que teria abusado, supostamente teria abusado sexualmente desse tal de Pausanias, eles tinham um amante em comum, sabe? O Pausanias e esse outro militar de patente mais alta tinham um amante comum, um outro homem. E daí, esse outro homem parou de ficar com o Pausanias pra ficar só com um outro cara lá. E depois ele passa por uma treta que ele acaba morrendo mesmo, sabe? Ele morre numa guerra, numa batalha, sei lá. Uma coisa assim, que ele acaba morrendo. Aí os dois tinham ficado mordidos, né? E daí esse militar de patente maior foi lá e daí sequestrou esse Pausanias e abusou dele sexualmente, né? Espancou ele com os outros caras do exército, assim e tal, né? E daí o Pausanias chegou a se queixar para o Filipe II dessa história. E como o Filipe II era mais amigo do outro cara e o outro cara era de uma patente maior, ele falou assim, cara, se resolve aí, tá ligado? Falou assim, se resolve aí. E o cara falou, tá bom, vou me resolver. E matou ele, tá ligado? E o pior de tudo é que o Pausanias foi morto em fuga. Então não tem nem como, tipo, nem dá pra... essa história está no resumo, assim. Eu vou chamar de fofoca, assim, mas isso daí dizem que essa história é contada por 4 historiadores da época lá e tudo mais, sabe? E todos eles, assim, ninguém confirmava, mas todo mundo conhece a história de que, tipo assim, conspiração pra matar aristocrata é comum, sabe? No caso, esse cara, essa história dele querer cometer um crime passional é plausível. Mas agora não é a única opção, né? Podia ser uma conspiração maior, mas como o sujeito foi morto, né? Ele foi morto na hora da fuga ali e tal, né? Porque ele tava fugindo, no caso, depois de ter matado o rei, né? E daí, com isso, o Alexandre tinha 20 anos. E aí que ele sobe ao trono, né? Com 20 anos de idade. Outra coisa que é bom, assim, mas outros pontos que é interessante utilizar a empatia, sabe?
Pensa que aos 20 anos de idade tu se torna rei, sabe? O que que é? O que que é ser um rei? Tem como tu ser um rei, tipo, e não ser megalomaníaco? Entre aspas, tá ligado? Eu sei que sim, porque eu sei que tem muitos reis que sobem ao trono sem querer, tá ligado? Ou ainda mais jovens, quando são crianças, sabe? Reis infantes é o que mais tem, sabe? Reis infantes. Só que não, pensa no cenário do Alexandre, cara. Ele viu o pai dele sendo um cara adorado, respeitado e um guerreiro. Ele queria ser aquilo lá. Ele já estava lutando guerras. O pai dele morre e o pai dele tinha um sonho de expansão que ele também já compartilhava com o próprio pai, sabe? Como que isso não é um cenário para tu querer grandeza, para tu querer conquistar? E o mais incrível de tudo é que ele, tipo, ele entregava, tá ligado? Ele não era só, tipo assim, queria fazer as coisas. Se ele fosse menos competente, ele teria morrido e eu não estaria falando dele aqui agora, basicamente isso, tá entendendo? Então, assim, eu acho uma péssima aplicação da expressão megalomania, sabe? Megalomania, tipo, é que claro que, é que eu tô falando aqui, é que, tipo, o Alexandre ele vai aumentar o nível de inspiração ao longo da vida, sabe? Dizem que ainda em vida ele tava começando a se enxergar meio que um deus, né? E é um negócio assim que tu fica assim, mas tá... Por que ele não se enxergaria, tá ligado? Ele tantas vezes se expondo no campo de batalha, né? Começou a lutar com 20 anos. Tipo, quando ele morre aos 31, ele já tinha parado de se expandir, tinha voltado para se preparar para ir pro outro lado da Europa, né? Tem toda a história também, porque ele não avançou mais para a região da Índia, porque ele não quis, ou porque ele não conseguiu. Tem especulações sobre isso que eu vou expor logo menos, né? Mas na hora específica da morte dele, ele tinha voltado para a capital da Macedônia, porque dizem que muitos soldados queriam voltar para suas casas, ver suas famílias. Então, ele volta para lá e acabou nunca mais conseguindo sair de novo para voltar ao projeto. Mas ele nem morreu em batalha, tá ligado? Ele morreu por outras questões que tem gente que fala que foi doenças, maldições, envenenamentos. Tem muita especulação, mas nem foi uma morte assim, lutando assim, e tudo mais. Então, por que cargas d'água esse sujeito não se enxergaria como acima de um homem ordinário, tá ligado? E por que a gente deveria ficar surpreso? Ah, não acredito que esse cara se enxerga tão foda assim. Sei lá, pra mim é bizarro. Inclusive é bizarro que as pessoas da época não enxergassem ele assim também, tá ligado? O que eu achei mais surpreendente nessa minha pesquisa inteira é que Alexandre, enquanto vivo, não era enxergado como algo tão espetacular assim, algo tão incrível assim. Ele era só mais um, sabe? Mais um que veio e que vai ir e deu, ponto final. Só que, né, como eu disse, os romanos apareceram e falaram, não, então, cara, Alexandre é muito mais importante, Alexandre é o cara mais importante da história da Grécia. Não exatamente isso, mas eu tô fazendo um exagero, né, para corroborar com o argumento. E daí, até hoje em dia, a gente tem essa ideia, esse ideal, né? E por isso que foi basicamente todos esses questionamentos que me fizeram atrás desse tipo de pesquisa, né? Então, mas aí, tá, isso que eu acabei de falar do Pausanias. Vou comentar daí também. É que, como eu falei, são muitas coisas diferentes que tem que comentar sobre essa figura para deixar mais interessante, né? Mas agora vocês estão conseguindo ter um esboço mais ou menos de quem foi Alexandre, né? Entender que dos 20 aos 23 anos ele levou para expandir a maior parte do império dele é outra brisa que, tipo, tenta usar empatia, sabe? O que tu tava fazendo com 20 anos? Dos teus 20 aos 23. Eu aposto que tu fez algumas coisas interessantes, algumas coisas impressionantes. Talvez tu tenha feito faculdade, trabalhado, tenha se tornado pai, mãe, mas eu duvido que tu tenha tornado aquilo que a gente conheceu o maior império do mundo conhecido, sabe? Eu duvido que isso tenha acontecido na tua vida nesse período. A vida desse cara aconteceu, tá ligado? E como que isso afeta a psique, a formação da cabeça? As pessoas dizem, os jovens acham que podem tudo. Uma diferença muito grande entre tu achar que tu pode e outra coisa, tu vai lá e executa aquilo que pros outros parece impossível, tá ligado? Então, é o tipo de coisa assim que só de tu utilizar a empatia, se imaginar nesse cenário, protagonizando essas cenas, né? Chegando nos lugares, tomando, vencendo as guerras, né? Toda a questão assim, de ele ter dado uma sabedoria prévia. Dizem que na época do pai dele, o pai dele estava dominando, porque eles inventaram a tal de sarissa, sabe? Que eram umas lanças muito longas, que tinham de 3 a 6 metros de comprimento. Imagina isso, uma lança de 6 metros é um prate. Tipo, sem exagero, é uma arma de longo alcance, tá ligado? 6 metros, cara. 6 metros é um absurdo. 3 metros já é uma lança enorme. Só que 6 metros, né? E daí dizer que era uma tecnologia lá da Macedônia mesmo, sabe? Foi por isso que eles devastaram rapidamente os gregos da volta, e quando eles foram enfrentar os persas, sempre aquela história de que o Alexandre geralmente estava com exércitos menores, sabe? Ele tinha 16 mil homens, 20 mil homens, enfrentando exércitos de 30, 40, 50 mil de vez em quando, né? E vencia, né? De vez em quando ele se feria, o cavalo dele também,
cavalo dele que é histórico também, sabe? Recebe o nome, é Bucéfalo, o nome do cavalo dele, né? É engraçado que Bucéfalo quer dizer com duas cabeças, né? Mas ele não tinha duas cabeças até onde eu sei, né? Mas esse daí, esse cavalo de Bucéfalo, tem duas histórias. Tem gente que diz que ele recebeu de presente mesmo, né? E cresceu com ele, tipo assim, um cavalo predestinado a ser dele. E tem outros que dizem que ele era um cavalo que o pai dele já tinha esse cavalo lá e ninguém conseguia domar. Ele foi lá e domou o cavalo. De qualquer forma, esse cavalo assume-se que existiu, porque ele lutou ao lado do Alexandre a maior parte. Ao lado não, né? Embaixo do Alexandre, a maior parte das batalhas da vida do Alexandre. E ele morreu lá no interior da Índia. Tanto é que interior da Índia não é o termo certo, assim, mas como é que é mesmo, assim, campanhas em direção à Índia, tá ligado? Fundaram uma cidade chamada de Bucéfala, que não existe mais, né? Mas existiu a cidade de Bucéfala, que dizem que era uma homenagem ao cavalo que tinha acabado de morrer lá nessa cidade, sabe? Aí o nome da cidade virou Bucéfala. Então, até o cavalo dele entrou pra história, tá ligado? Até o cavalo desse sujeito entrou pra história, é uma figura, assim, literalmente histórica, né? Até o de nó górdio também, sabe? Esse nó górdio era uma espécie, assim, tem gente também que fala como se fosse uma metáfora, né? E eu não conhecia essa metáfora até fazer essa pesquisa, mas é desatar o nó górdio. Dizem que tem uma cidade chamada Górdia, ou não sei se é a cidade que se chama Górdia, ou um povo de pessoas chamados Górdios, mas numa das cidades que ele estava tomando, é que, também para entender, o que é essa coisa de tomar? O Alexandre, ele não é acusado de destruir muitas cidades, embora algumas ele deve ter destruído, claro. Mas assim, ele é mais... Porque ele vencia a guerra, depois que ele vencia a guerra, ele chegava lá só, eu quero mandar nessa cidade aqui, mas eu não vou ficar aqui mandando. Eu quero assim, ó, eu quero que tu reconheça pro teu povo que eu que mando nessa porra, sabe? Tu fala só, a gente perdeu, o Alexandre é o brabão, mas geralmente ele restituía ao poder os próprios monarcas que ele tinha derrotado, os generais, enfim. Ele não mudava a autoridade local. Ele simplesmente mandava reconhecer ele tinha essa postura, sabe? Ele entrava nos templos, ele pedia aprovação dos deuses da cidade, entendeu? Independentemente de qual fosse a cultura. É outra coisa assim que... eu vou trazer essa uma análise bem antropológica, mas empática também, sabe? Muitas pessoas analisam, tem gente que fala que era estratégia, a maneira dele pensar. Eu não sei o que passava, mas de um ponto de vista assim, antropológico, mesmo sabendo, no mínimo, uma postura interessante, né? Imagina que interessante o cara que quando ele toma uma cidade, entre aspas, a postura dele é ir em direção ao templo, entrar lá dentro e pedir a bênção, porque agora ele que é o dono da cidade, digamos assim, sabe? Pedir aprovação, entendeu? Do que derrubar, destruir, sabe? É uma coisa assim que leva a entender a grandeza que ele acredita. Tipo, se ele se comportava dessa forma, ele devia se acreditar como grande, tá ligado? A pessoa tem que confiar, digamos assim, no que ela tá fazendo espiritualmente. Isso, é claro, eu tô assumindo que o Alexandre também fosse um cara espiritualizado, sabe? Porque muitas pessoas analisam a psique dele como se ele fosse assim... um cara super frio e as decisões que ele fazia era só por um desejo, tipo assim, um desejo qualquer tipo, um desejo ou ingênuo ou perverso de grandeza, sabe? Por isso que ele tinha esses comportamentos para instalar na cabeça das pessoas que ele era um deus. Eu acho que não, cara. Eu acho que talvez ele era um cara espiritualizado e essas coisas e essas experiências que ele vivia moldavam a personalidade dele, tá ligado? Ele chegava num lugar, vencia um confronto, que ele tava em desvantagem, entrava lá dentro da cidade, pedia aprovação dos santos, dos deuses e saía de lá vivo e lutava mais uma vez e vencia de novo. Então acho que isso não vai retroalimentar esse sentimento, supondo que ele acreditasse que estava predestinado para isso e via isso se confirmando dia após dia no campo de batalha, tá ligado? É o tipo de coisa que, conforme eu ia refletindo, fazia todo sentido, tá ligado? Fazia todo sentido. Então, né, eu nem falei sobre esse nó górdio, né? Enfim, é que eu entrei na explicação de que ele sempre deixava os povos lá. Tipo, ele não mudava os poderes, não botava uma autoridade grega, né? Ele pegava também as pessoas de outras regiões para trazer para o exército dele, né? Com novas técnicas, dizer que ele estava sempre inovando no campo de batalha, ensinando os caras que ele pegava agora a usar tecnologia grega e vice-versa, sabe? Então, ele tinha essa mentalidade, sabe? Se é porque ele acreditava no mundo ideal, assim, de cultura, de distribuição de cultura, ou porque ele era só... Tipo, tem gente que... Tudo que ele faz, deixa de fazer, as pessoas tratam como capricho de vez em quando, sabe? Tipo, o Alexandre, ele não se importava muito com essas coisas, ele desrespeitava, ou ele só tomava... Tipo, se apropriava, sabe? Se apropriava desses símbolos, porque aí ele parecia mais...
adequado àquela região que ele estava tomando, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas daí, para começar, eu tô compartilhando essas visões porque elas podem ser assim mesmo, só que também eu vejo que as pessoas estão atribuindo já muito assim, elas já estão atribuindo não só caráter, mas assim cosmologia pro cara, sabe? Eles estão dizendo, não, é assim que a Alexandre pensava, tipo, acho que é um pouco audacioso determinar tanto assim, sabe? O que de fato passava na cabeça de um sujeito desses na hora dele tomar a decisão. Pode ser que seja assim, ou talvez ele respeitava aqueles símbolos das outras regiões, tá ligado? Nada dava a entender que fosse o contrário, né? Se ele desrespeitasse, mais comum seria que ele destruísse ou não quisesse levar por aí, não carregasse com ele, mas dizia que ele tinha símbolos, sabe? Ele tinha símbolos, assim como o cara que levou a Odisseia pra onde quer que ele fosse, sabe? Diz que ele carregava, assim, junto pro campo de batalha, sabe? O livro, né? Em algum lugar, a roupa dele, sei lá, ali, sabe? O livro que ele leva ao campo de batalha que, sei lá, isso também já é revelador da figura dele, na minha opinião, sabe? Mas, enfim. Ah, tá, eu falei sobre o Ciro II, sabe? Que esse daí foi o cara que ele era imperador do último Império Persa, né? Do Império Persa antigo, digamos assim, sabe? Foi ele, né? Que, se eu não me engano, recebia o título de Império Aquemênida, né? Foi o maior e mais poderoso Império Persa que existiu e depois também nunca mais voltou a existir, digamos assim, sabe? Da Pérsia antiga, né? Nunca mais voltou a existir, reinar independente e tudo mais. Depois teve por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que até a religião depois, sabe? A Pérsia moderna, ela já é muçulmana e tudo mais, sabe? O Império Turco Otomano, etc, etc, etc. Até virar, sei lá, eu sempre me esqueço se é Irã ou o Iraque, que é a Pérsia, acho que é o Irã, mas não tenho certeza, mas acho que é o Irã, que é essa Pérsia daí e tudo mais, né? Mas enfim, mas esse Ciro II foi o último imperador da Pérsia Antiga, né? Aquele que se não me engano leva esse título também de Império Aquemênida, e esse cara tá até na Bíblia, cara, então, né, outra figura histórica que aparece na Bíblia, e é curioso que o Alexandre não aparece na Bíblia, essa é outra coisa, assim, que eu não sei o que tipo, eu gostaria, tipo, sem sarcasmo, sem ironia, mas eu gostaria que, né, padres, arqueólogos ou pastores arqueólogos, sabe, ou simplesmente gente focada em arqueologia bíblica, né, que gosta de arqueologia bíblica, explicasse por que uma figura que aparentemente é tão importante na história sequer tem menção. Eu vi que tem algumas poucas passagens na Bíblia que alguns líderes religiosos já tentaram se associar com Alexandre, mas não tem nada muito claro não, né? E é claro que a resposta mais simples, que eu não vou nem desconsiderar, ou considero uma possibilidade, a resposta mais simples é que Alexandre o Grande sequer é importante dentro de um ponto de vista bíblico, sabe? Nada que ele fez ou deixou de fazer é relevante, mas é, no mínimo, curioso, né? Curioso quanto que uma figura dessas que, de acordo com os romanos, foi fundamental, e até a gente assume que foi fundamental para a disseminação da cultura helena e a cultura helênica, mas né? E a cultura helênica é praticamente a cultura romana até certo ponto, né? Não tem uma mensagem bíblica, mas o Ciro, que foi o último imperador persa, tem sim, né? Esse Ciro começa a história da infância dele, sabe? Que eu vou mencionar, que é interessante. Ciro II, né? Ele também é de uma linhagem uma linhagem real, só que eu não me lembro exatamente o contexto da conspiração no início da infância dele. Eu sei que tinha um cara chamado Astíages, né? Esse Astíages, ele era, deixa eu ver de qual povo ele era líder. Isso aqui é importante para a narrativa. Astíages, que é o rei dos que povos, foi o último rei do Império Medo. Foi destroçado pelo Ciro o Grande, né? Esse Astíages foi o último imperador desse Império Medo, né? Tem gente que defende que a palavra medo que a gente usa hoje em dia veio por causa dessas pessoas daí, porque eles eram amedrontadores, mas não sei quanto isso tem cara de ser verdade ou não, né? Mas enfim, esse cara daí, esses medos, basicamente, esse império deles, quando foi a região que eles ocupavam, depois se tornou o Império Persa, digamos assim, sabe? E daí, esse cara, ele tinha recebido uma premonição de que ele seria, sabe, um neto dele com direito à linhagem real, ia tirar ele do poder,
E daí ele viu um garoto, tipo, quando nasceu uma criança dele, que podia ser essa criança, sabe? Ah, ele falou, aquele guri ali mandou matar essa criança. Daí o cara que foi encaminhado de matar essa criança, o nome dele, salvei também, deixa eu ver como é que é o nome do sujeito. Harpago. Esse Harpago levou o Ciro, né, o Ciro II, quando ele era um bebê ainda, para matar ele, só que daí ele pegou e não teve coragem, né? Falou assim, não, essa criança é importante, essa criança merece ser salvada, que não sei o que lá. E daí, como que ele cresceu também tem duas histórias. Tem gente que diz que ele cresceu como uma pessoa pobre, ou que ele foi devolvido para a família e ele cresceu meio que escondido. Mas um dia, o Astíages deu de cara com esse guri mais crescido, e só de botar os olhos nele, ele sabia que era o Ciro II, sabe? Ele disse, puta que pariu, não mataram o guri. Aí ele convidou esse Harpago daí pra comer uma refeição, e dizem que ele comeu uma refeição inteira, e na hora que ele foi comer o último pedaço, abriram assim a tigela e tinha a cabeça do filho dele, sabe? Então esse rei daí, o Astíages, só pra se vingar do cara que não cumpriu a ordem dele, matou o filho do cara e assou o filho do cara pra ele comer. Aí esse Harpago daí seria o cara que teria ido até o Ciro e incitado nele o sonho de ser rei, sabe? Falou assim, olha, tu tem a linhagem, tem o destino pra ser rei na tua família, foi previsto, tem o direito ao trono, vamos fazer uma revolta, vamos fazer uma rebelião. O Astíages é um tirano, e de fato ele era um tirano, né? Não é só porque ele mandou o Curi, não é só porque o cara tava com ódio passional, se o cara de fato fez isso, obviamente que ele não é uma pessoa boa, independentemente da rixa que eles tivessem, né? E daí o Ciro aceita, sobe o trono, blá, blá, blá. E por que eu tô falando tudo isso? É porque eu ia dizer que esse cara, ele foi mencionado na Bíblia, e ele foi mencionado por Heródoto também, né, que é o infame pai da história, entre aspas, mas ele é mencionado na Bíblia uma história importante, porque ele é o cara que libertou, se não me engano, é os judeus da Babilônia, que eu posso estar esquecendo, que é o povo que foi libertado da Babilônia. Eu tenho certeza absoluta que foi esse Ciro II que acabou com a Babilônia, sabe? Tipo assim, derrubou o Império Antigo da Babilônia e libertou um povo que estava lá escravizado. Eu só não tenho certeza absoluta se esse povo que estava escravizado eram os judeus. Mas é essa a história bíblica que ele tem. Então, de um ponto de vista bíblico, ele é até um herói, né? Se ele libertou um povo escravizado da Babilônia, ele é até um herói, esse Ciro II. Mas, independentemente dele ser um herói, ele também foi derrotado pelo Alexandre o Grande e tudo mais. Mas foi ali também que nesse momento, o Alexandre não acabou. Tipo, o Império Persa, enquanto independente, acabou. Mas a cultura persa não desapareceu, tá ligado? A cultura persa não desapareceu. Dizem que uma das tradições que o Alexandre tentou incorporar e foi mal vista pelos gregos, esqueci o nome da palavra, cara. É uma palavra meio chata. Proskínese, não deve ser exatamente isso. Mas é basicamente quer dizer se curvar, tá ligado? Se curvar, que era uma tradição persa, que tipo, tem diferença assim do nível de diferença social, o nível do clero, sei lá. Tinha que se curvar pouco ou muito, né? Também tinha a história de dar beijo no rosto, beijo na boca. Tinha essas histórias daí todas assim, né? E daí falaram que isso não era bem visto pelos gregos, que falaram que a adoração era só para os deuses, não era para adorar seres humanos, né? Então, muita gente dizia que esse daí não colou, inclusive pegou mal e o Alexandre parou de fazer, mas era uma tradição lá da Pérsia que ele não se importou em adotar. Tem gente que diz que a razão que ele não se importou em adotar é porque ele mesmo queria ser adorado como um deus. Mas essa é a tradição da Pérsia, era a tradição da Pérsia, né? Ele tinha uma boa desculpa, digamos, para falar assim, né? Bem, eu vou fazer umas correções aqui. O Ciro, o Grande, né? O Ciro II nunca chegou, ele não era assim, ele não tem nada a ver com a história de Alexandre o Grande, né? Na realidade, o imperador persa, no momento que o Alexandre estava dominando essa região, era o Dário, o nome dele, Dário III, se não me engano. O Ciro eu devo ter pesquisado, eu não sei, acho que era para ver o passado do Império Pérsia, sabe? Pelo menos o recente, eu não sei. Mas o ponto é que também é até interessante, assim, algumas coisas. O resto que eu falei sobre ele tá certo, sabe? Ele, de fato, libertou os hebreus do cativeiro babilônico e tudo mais. Ele é citado na Bíblia e etc. Só que a morte dele tem a ver com uma mulher, uma rainha de um povo conhecido como Massagetas, ou não sei se é Massagetas, mas eu vou falar Massagetas, que pra mim a pronúncia fica melhor, né? E esses Massagetas é outro daqueles povos assim que não tem muita identificação, o que eles seriam exatamente, né? Eles não deixaram registros escritos, então
eles entram assim na linha, tipo, os citas, fenícios, tantos outros povos que a gente simplesmente ouve falar, tem uma ideia de que existiu, mas esses nomes foram dados por outras pessoas, entendeu? Mas o nome da mulher, da rainha dos massagetes é Tomíris. Tem até alguns quadros, mais de um quadro sempre envolve ela pegando, arrancando a cabeça do Ciro fora ou sendo entregue a cabeça do Ciro para ela. Então eu não sei se isso é uma história, uma mitologia que sobreviveu e tudo mais, né? Para que esses quadros foram pintados muito depois, né? Tipo, né, esses acontecimentos é antes de Cristo, esses quadros são de 200 anos atrás. Então, né, é simplesmente representações mesmo, né? Mas tem essa história daí então, né? Da Ciro II, acho que para corrigir esse sujeito era só isso que eu tinha para mencionar. Né? Mas foi interessante, né? O sujeito que ele teve que destronar o tal de Astíages e tudo mais, a história lá do cara que teve que comer o próprio filho, né? Mas enfim, e daí vamos prosseguir essa narrativa do Alexandre. Depois que ele tomou essa região da Pérsia, né? Ele se expandiu para a parte que a gente conhece ali. Isso daí também ele dominou a parte da Ásia Central e tudo mais. E depois chegaria assim para a parte da que seria as campanhas indianas. Acho que era essa palavra que eu queria ter falado no último programa e não tinha acertado, né? Aí tem uma série de guerras que eu não vou ficar descrevendo, mas existem assim informações, relatos sobre a tal de Guerra de Isso e a Batalha de Gaugamela, que dizem que foi a última batalha decisiva e tudo mais, né? Eu sei que o último, eu me lembro do nome do sujeito, o último líder mais além que ele derrotou era o tal de Poro, né? Não sei se é Poro ou Poros. Poro, mas daí ele já estava lá no território indiano. Lá nesse lugar daí eles já estavam enfrentando os elefantes de guerra e tudo mais, né? Dizem que já tinham enfrentado essas forças de batalha. E entendo que não importa as novidades, as adversidades, o Alexandre seguia vencendo, tá ligado? Essa é a história que nos é contada. Em parte eu entendo graças a essa lança daí, sabe? Essa sarissa daí parece muito assim, muito insano, sabe? Até elefante, que é um animal gigantesco, sabe? Mas o que um elefante vai fazer contra uma falange com seis lanças, não, mas com lanças de 6 metros, tá ligado? Como que o animal vai conseguir chegar perto das pessoas para esmagar eles? Realmente é uma tecnologia que, se os caras não tivessem um preparo, se eu não soubesse como, sabe, se o cara não tivesse a mesma tecnologia, porque pelo que eu sei é que depois isso se tornou conhecimento comum, sabe? Os romanos utilizaram essas lanças também depois, né? E a tecnologia melhorou, né? Tiveram, sei lá, eu não sei o que surgiu de armas que venceram, mas nesse período histórico é o que dizem que, cara, essas lanças daí não tinha pra ninguém, né? Falaram que o como é que é mesmo lá? Esse Dário daí lá e tal, eles tinham os carros de navalha, sabe? Que eram umas espécies de bigas com lâmina, sabe? Umas coisas que parecem assim, aqueles filmes que tu vê, sabe? Porque isso daí é antes de Cristo, tá ligado? Mas pra ver que os caras já tinham engenhoca, mas nessas engenhoca adiantavam, e nem os grandes números, né? Porque geralmente tipo, não importa os números que tu tem no exército, a batalha vai ser travada num lugar que geralmente tem uma espécie de limitação, sabe? Tu não pode atirar todo mundo, sabe? Então tu organizando de uma forma que não tem como a vantagem numérica do inimigo ser gigantesca, né? Te sobrepujar, digamos assim, né? E daí, deixa eu ver o que eu posso falar assim, sobre a figura do Alexandre nesses momentos finais, né? Eu vou mencionar então sobre o fim tipo a razão por ele ter parado, né? Que essa é uma pergunta, né? Por que ele chegou até onde chegou? Ele perdeu, ele parou de expandir. E tem relatos, se não me engano, um historiador que fala o porquê que ele parou de se expandir é o Plutarco, né? E se não me engano, esse Plutarco também não era contemporâneo dele, viveu uns 100 e poucos anos depois do Alexandre ter morrido. Mas, né, ele menciona o tal de um reino chamado Gangaridai, que era um reino que ficava após o rio Ganges, né? Que foi até ali que o Alexandre foi, até uma margem do Ganges, ele não cruzou até a outra, sabe? E daí falaram que ele não cruzou porque tinha esse reino lá que tinham, sabe, milhares de elefantes de guerra e tudo mais. Olha, é uma coisa assim meio difícil de entender, considerando que o cara tinha chegado até ali, tipo, é difícil imaginar qualquer tipo de história que faria um sujeito desses querer hesitar. Só que além disso também há outra história que dizem que tinha, tipo, essa campanha estava durando anos, né, tipo assim,
5, 6 anos de idade de guerra, assim, e muitos dos soldados dele queriam voltar para casa, ver as famílias dele. Enfim, o que eu podia entender, na verdade, é que de fato eles iam voltar, mas depois a expansão ia continuar, tá ligado? De fato a expansão ia continuar adiante, tipo, eu não consigo ver esse final como, tipo, assim, a gente desistiu, a gente parou aqui. Pode ter razões de que o pessoal tava assim, porra, vamos pra casa um pouco, Alexandre, tá? Até onde tu vai ir, cara? O mundo não vai chegar, o mundo não vai acabar nunca, tá ligado? O mundo não vai acabar nunca. Pela lógica, ele ia continuar indo em direção, né? Supondo que ele não fosse vencido, não fosse morto no campo de batalha, nada do tipo, né? Sei lá, ele ia chegar até a China, vai saber até onde o cara iria, né? É que de fato ele morreu jovem e a gente nunca vai saber o que teria acontecido, né? Mas quando ele voltou, um pouco antes dele, eu não sei se ele já tinha voltado e estava no momento que ele estava parado, né? Porque eu não memorizei, assim, não tô nem especialista no sujeito. Eu só achei que morreu um cara que muita gente fala que provavelmente era um namorado dele, né? Um companheiro dele, que é o tal de Heféstio, né? O Alexandre, ele foi casado, né, com várias mulheres, mas era aquela coisa assim, aqueles casamentos assim políticos, sabe? Ele casava sempre com rainhas, com princesas, ele teve filhos e tudo mais. Só que, né, muita gente contemporânea, Alexandre até escrevia assim que a pessoa que o Alexandre mais amou na vida era esse cara, sabe? Esse Heféstio. Aí tem vários textos assim, que tu pode interpretar ou não como algo romântico. Eu particularmente acredito que realmente era um amor assim romântico, sabe? Acredito que esse cara daí era tipo uma espécie assim de namorado dele, porque esse cara daí ele estudou junto com esse sujeito, né? Esse cara também estudou com Aristóteles no caso, e esse cara também era um cara da nobreza macedônica, né? Não sei se é Macedônia ou Macedônia, acho que é macedônica, sei lá. E lutou também, os caras eram 4, né? Então, e ele tinha morrido um pouco antes, tipo, um pouco antes do Alexandre. Falaram que o Alexandre ficou muito mal, encheu a cara, ficou bêbado, né? E, só que daí depois ele morreu, né, também. Morreu, assim, sem muito, assim... ou foi uma doença ou foi envenenamento, porque foi um bagulho que ele tava no descanso, né? Tem gente que fala que não sabia ainda com certeza se ele iria tentar voltar até a Índia depois de continuar indo mais longe de onde ele tinha ido, ou se ele ia ir pro outro lado, entendeu? Ia para ir pro outro lado da Europa, digamos, subir, entendeu? Para as terras geladas ali que a gente chama hoje em dia de Escandinávia, por exemplo, sabe? O que ele ia fazer, mas provavelmente ele não ia ficar parado, né? Considerando que ele ainda tinha, o quê? 31 anos de idade, se eu não me engano, né? Acho que era isso, é 31, né? Eu sei que, como eu falei, a vida toda desse cara foi muito rápida, assim, né? E fazendo essa pesquisa sobre a figura dele, né? Eu vou fazer já um envelopamento, né? Provavelmente em algum outro momento eu queira fazer algum outro comentário, sabe? Sobre aquele Império Acadiano. Eu sinto que tinha algumas outras coisas para mencionar. A cidade da Babilônia, tem mais coisas para comentar, principalmente graças aos jardins suspensos da Babilônia. Vocês devem imaginar que esse é um tipo de assunto que me interessa bastante, mas aqui é difícil realmente saber o que falar, tá ligado? Para não parecer tão babaca, tão estúpido. Mas é uma coisa, no mínimo, fascinante, sabe? E tem mais algumas coisas que eu posso comentar a respeito dele, assim, que são curiosidades que eu achei bem interessantes. O sepultamento dele, ele foi enterrado num sarcófago, sabe? Sarcófago, assim, meio que no estilo egípcio, afinal ele era um faraó quando ele morreu, né? Só que aconteceu algumas coisas curiosas. Em primeiro lugar, dizem que o sarcófago foi enchido de mel. Mel, assim, para quem vive no Brasil, para quem é relacionado, já teve ligação com o batuque, por exemplo, sabe? Mel é uma coisa, assim, que a gente sabe que tem a ver com certos, assim, cultos, certos trabalhos religiosos, tá ligado? Mas qual foi o fundamento por trás dessa ordem, sabe? O cara morreu, encheram o sarcófago dele de mel, e assim, esse sarcófago ele foi levado para vários lugares, sabe? Tipo, ficou... Eu não tenho certeza... Eu não vou descrever agora a rota, mas se vocês pesquisarem, tem informações acerca, tipo assim, as pessoas sabiam onde estava o sarcófago de César, de Alexandre durante alguns séculos e depois, eventualmente, não se sabe mais, né? Como várias assim, artefatos históricos, digamos assim, sabe? No presente momento não tem o sarcófago de Alexandre em lugar nenhum, ninguém sabe onde é que tá, né?
ninguém tem acesso aos ossos dele, digamos assim, pra fazer um teste de DNA, alguma coisa desse tipo assim, tá ligado? Enfim, então, né, mas existia um sarcófago, foi, né, teve esse ritual aí, e eu vou dizer pra vocês que eu acredito que esses procedimentos de levar pra um lado e pro outro, de fato era algo assim meio... como eu posso dizer assim, eu acredito que podia ser uma espécie de ritualística, assim, no sentido assim mais literal da palavra, sabe? Vocês sabem que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito no sagrado e divino, e adivinha, esse pessoal também acreditava, sabe? Isso daí é anterior ao cristianismo, entendeu? 300 anos de Cristo, todo mundo isso daí era dito assim, pagão, sabe? Então esse pessoal fazia ritual, eles faziam bruxaria, feitiçaria, eles faziam, sabe, esse tipo de coisa que essa gente fazia, sabe? Era o comum e normal na época, e isso daí com certeza estavam fazendo o trabalho com o corpo do imperador, sabe? Isso daí... Pra mim, do meu ponto de vista, sabe, é uma coisa assim, é um fato, entendeu? Pra pessoa não encarar dessa forma, porque ela tem uma outra visão da realidade, ela é materialista, ela pode reduzir essa experiência ou tentar explicar de outra maneira. Mas, na minha opinião, as pessoas estavam fazendo algo com o corpo do rei, do imperador, e que tipo de trabalho tu faz com os restos mortais de um rei e de um imperador, eu não sei, eu nunca tive acesso, né? Mas eu acredito sim que esse negócio de ficar transportando e tudo mais, e era muito visitado também, né? Tem histórias de gente, tipo, de... Até depois, quando eu digo durante muito tempo, até quando não tava na Roma Imperial já, sabe? Sabia onde é que tava, visitava, tinha gente que falou que tinha gente que retirava peças de armadura do cadáver do esqueleto já, né? Do Alexandre pra vestir, sabe? Gente que pegava a armadura do peito deles, por exemplo, assim, sabe? Então, assim, é um negócio, assim, além de macabro no sentido mais literal da palavra, né? Também é muito interessante, né? Eu achei muito, assim, curioso quanto que tinha acerca, assim, do cenário que ele foi sepultado, né? Ele deixou um testamento também que era para ele, quer dizer que era para expandir mais ainda o império dele, que era para fazer algo para honrar o pai dele, Filipe II, que rivalizasse com as pirâmides do Egito, né? Enfim, uma série de coisas que dizem que nunca foi levado adiante, né? Vou falar um pouco também da personalidade, da aparência que não tinha comentado. Tem um cara, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, acho que é Lisipo. Eu tô presumindo que é assim que se escreve, né? Lisipo. Eu tô com a página aqui aberta da Wikipedia e ainda vai mostrar. Porque tem uma escultura. Tem um artista grego que é o acusado, que é esse cara que é. Lisipo. Tô assumindo que é Lisipo que se pronuncia. É Lisipo, sabe? Esse artista daí é o cara que... ele foi contemporâneo ao Alexandre, né? E das pessoas que fizeram esculturas do Alexandre dizem que o próprio Alexandre preferia as dele e que era considerado, assim, sabe, por outras pessoas, assim, se eu não me engano foi o Plutarco, o historiador que veio séculos depois, que falou assim, o Alexandre preferia porque era as que tinha mais, era mais parecido com ele, sabe, mais acuridade, acho que é essa palavra que eu quero dizer, se acuridade, porque eu tô mais acostumado em inglês com accuracy, né? Mas enfim, ou só acuidade. Bom, o ponto é as estátuas mais parecidas com o que ele deveria ser de fato, né? Então, se vocês tiverem essa curiosidade e tudo mais de como ele poderia se parecer, né? Tem também a gente que diz que ele poderia ter heterocromia, sabe? Que ele tinha um olho castanho e um olho azul, porque isso foi relatado em mais de uma fonte, então tem gente que especula que talvez ele tivesse mesmo heterocromia, né? E a personalidade dele, ele é bem assim, eu não vou definir como estereótipo, né, estereotipal, né, a personalidade dele estereotípica, melhor dizendo, mas ele tinha aquelas características que tu deve imaginar, assim, o que tu imagina sendo um líder, sabe, alguém que, né, é impulsivo e toma a dianteira e toma decisões, sabe, sob pressão, mas dizem que ele não era uma pessoa assim, ele ouvia os outros, ele consultava outras pessoas e tudo mais, mas, né, sempre tipo assim, dava um jeito de se impor também, né, afinal ele sempre soube que ele seria rei, digamos assim, a não ser que algo acontecesse no meio do caminho, né, eu nem sei se cheguei a comentar, em todas as vezes eu dava início na história de que ele poderia ter deixado de ser
o herdeiro legítimo do pai dele. Só que eu não sei se... Eu não consigo imaginar que o pai dele de fato pretendia isso, sabe? Porque o pai dele já conhecia ele em questão assim, já tinha lutado do lado dele, já devia acreditar na competência dele. E o pai dele era um cara que queria, né, aqueles caras conquistadores por definição. E ele ia querer um filho capaz e hábil que desse continuidade ao que ele tinha dado início. Então eu não sei se o Felipe II tinha intenção de realmente ter um novo herdeiro, sabe? Porque dizem que ele tivesse um filho com a nova esposa dele, como ele ia ser de dois pais da nobreza macedônia, ele já ia pegar e ele ia ter mais direito ao trono do que o Alexandre, que é porque a mãe dele não era, não era da Macedônia, sabe? Ela era de Epiro. Então, eu acho que eu tinha comentado isso sim, né? Mas enfim, eu não sei se tinha chegado, se realmente chegou a ter esse atrito, mas nunca rolou, né? Ele foi, né? Ele criou um império gigantesco e dizem que, mais uma coisa assim, só para não parecer que eu tô romantizando a figura, mas é só para fazer esses esclarecimentos. Alexandre estava inserido nesse contexto. Óbvio que na prática, tudo, as coisas que ele fazia eram atrocidades e eu condeno, sabe? Eu condeno alguém matar outros seres humanos e massacrar, e invadir, tomar conta. Mas isso daí é aquela questão do contexto cultural, sabe? Não é como se ele estivesse fazendo algo que já não tivesse sido feito por várias pessoas antes e depois dele, né? Essa questão. Mas agora, até observando diferenças, eu até posso dar um crédito, porque, tipo, dizem que ele tinha uma intenção de uma integração Europa e Ásia, e nem dá pra dizer que era, assim, de fato, uma ideia, assim, dele querer apenas, tipo, importar, sabe, ou melhor dizendo, exportar a cultura helena, né, a cultura grega, porque, assim, deixa eu terminar o raciocínio, antes de falar o outro raciocínio. Quer dizer assim, muita gente acusa ele dele simplesmente ter querido importar essa cultura helena para as regiões da Índia e da Ásia, né? Ásia Central, Norte da África, que eram essas partes que ele tomava. Mas, em primeiro lugar, não é como se ele não tivesse feito o processo contrário também, sabe? Não é como ele não se tivesse adotado as práticas, não é como se ele tivesse integrado. A verdade é que, dentro do sonho de grandeza do Alexandre, dava para ver que ele queria, sim, uma espécie de... assim, integração verdadeira, sabe? E com isso eu não tô querendo dizer que eu acredito que, sabe, que ele tinha uma visão de igualdade de mundo, mas também não dá pra negar, sabe, que ele não pegou, tipo, simplesmente destruiu tudo e fez desaparecer, sabe? Ele levou a cultura grega com ele, mas, como eu já tinha mencionado aqui, ele assumia esses outros elementos, ele não, sabe, virava as costas, não apagava, embora eu fiquei sabendo que teve uma religião especificamente que parece que o Alexandre não foi tolerante, digamos assim, que foi o zoroastrismo, né? Zoroastrismo, falei certo? Espero que sim, né? O zoroastrismo, que já fiz um programa especial sobre ele num programa, né, sobre o Natal, que eu comentei, né? Que é a religião, assim, anterior, a primeira religião conhecida, né? Não digo a primeira, mas a mais conhecida, a mais antiga religião que a gente conhece, que tem um Deus, assim, nos moldes do Deus bíblico, sabe? E seria, assim, monoteísta também, sabe? Só que muito anterior ao cristianismo, sabe? E daí parece que Alexandre o Grande não foi tolerante com essa religião, não, que ele destruiu e tudo mais, só que eu também não sei quanto que isso é quente, quanto que foi comentado, mas foi a única religião que eu vi encontrar esse tipo de comportamento. Agora, o politeísmo típico das outros lugares, sabe, seja na Pérsia, no Egito, e outras regiões da Ásia, que eu mencionei ali e tal, e da Índia, do subcontinente indiano, no caso, né, ele teve essa questão, assim, dele não era apenas ele levando a cultura grega, ele de fato queria adotar. Agora, se ele estava fazendo isso porque ele tinha alguma espécie de respeito por aquilo lá, ou era só politicagem dele querendo ser aceito e adorado, respeitado, né, pelas pessoas da região, eu não sei, eu não vivi lá pra ver, tá ligado? Mas, enfim, isso daí que eu queria comentar, eu acho, a respeito da personalidade dele, da aparência dele. E as últimas duas coisas que eu tenho especificamente sobre Alexandre para falar é sobre o tal de Romance de Alexandre, que esses são livros daí de ficção mesmo, né? Que tem gente que especula que a primeira versão dele pode ter surgido tão logo Alexandre morreu, né? Mas as mais antigas que se tem acesso
é dos anos 300 depois de Cristo, né? Então 600 anos após a morte dele, e são livros que existiram até a Alta Idade Média e tudo mais, até o século XVI existiu esse tipo de livro, sabe? E é literalmente isso, sabe? É um livro feito de romances de Alexandre, sabe? Ele vivendo aventuras de Alexandre ali e tal, e o que foi muito modificado, foi muito adaptado, alguns, né, dependendo da época que ele era lançado, ele tinha uma influência, outros períodos ele era bem mais cristão, por assim dizer, sabe? Mas enfim, achei curioso também, sabe, interessante, né, e também, como eu falei, assim, influente, né, que bizarro, assim, tipo, com que uma cultura como essa surgiu e depois, 600 anos após a morte do cara, sabe, no Império Romano, voltou a se tornar popular e sobreviveu praticamente, não vou dizer, dá pra dizer que pra sempre, né, mas é um tipo de coisa que eu achei interessante, algum dia, quem sabe, eu confiro um desses livros, assim, né, leio um PDF desse romance de Alexandre. E se tu vê as figuras, tipo, cara, é literalmente uma espécie de quadrinho, sabe? Se tu for imaginar assim. Porque são umas figuras enormes com pouco texto, é praticamente uma história em quadrinho de Alexandre do Grande, assim, sabe, pra fazer propaganda da figura dele. Mas agora, qual motivação as pessoas por trás da propagação dessa figura tinham? Eu não sei, sabe? Mas eu estou compartilhando também para achar interessante. E a última coisa que eu achei bem interessante, cara, é esse tal de Nove da Fama. É um título, assim, de um arquétipo, um grupo de super 9 cavaleiros tipo, representando a elite do que seria um cavaleiro, sabe? Para o pessoal da Idade Média, sabe? Surgiu desde ali do século XIV, né? 1300 e quando tem aqui... 1312, né? Foi um francês, o primeiro cara a agrupar esse grupo. Aí também levanta a pergunta, sabe? Será que esse foi o primeiro cara a juntar essas 9 figuras, sabe? Ou será que essa é a versão mais antiga que a gente tem conhecimento? E em qual foi o fundamento que fez essa ideia surgir e sobreviver e se tornar comum, né? Eu nem expliquei muito bem ainda, mas espero que no final vocês vão ter entendido, né? Basicamente, nesse período daí, cara, surgiu essa ideia de que existia 3 cavaleiros, assim, ó, 3 cavaleiros pagões, digamos assim, sabe? 3 cavaleiros hebreus, né? Com hebreus eu tô querendo judeus antigos, mas é a mesma coisa, né? Mas hebreus especificamente, porque eles seriam os judeus antigos, e 3 cavaleiros cristãos, por isso que recebi esse título, né? Aí os 9 da Fama, e tem outros títulos assim que é 9 virtuosos, né? É que eu ia falar virtuosos, depois por isso que a minha pronúncia ficou estranha, né? 9 virtuosos, por assim dizer, né? Mas enfim, né? Os 3 pagãos, né? Também tem o título de 3 gentios, só que gentios com O, não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Mas os 3 pagãos seria Heitor, né? Que é um personagem da mitologia grega, né? Príncipe de Troia, o Alexandre o Grande, né, que você sabe mais ou menos quem é, baseado no que eu falei aqui, e o Júlio César, que daí já é um cara do Império Romano, mas também anterior a Cristo. Esses 3 figuras históricas. Na verdade, o Heitor, eu não sei se ele é histórico. Acho que ele é mitológico, deixa eu ver. Ele é mitológico, né, esse Heitor. Então, mistura figuras históricas reais, né, com outras que não são. Aí os 3 hebreus, né, os 3 judeus, acho que são todas figuras bíblicas, né, Josué, né, também chamado de Oséias, Davi, que daí imagino que é o rei Davi, né? Deixa eu ver, Davi, cristãos ortodoxos como São Davi, foi o segundo rei unificado de Israel. Esse aqui, o rei Davi. E Judas Macabeu, né? Judas Macabeu, me lembro que esse aqui é uma figura bem importante para o judaísmo mesmo. Judas Macabeu foi o terceiro filho do sacerdote Judas Matatias, liderou a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida. Eu já tinha uma vez pronunciado sobre isso daí, eu não sei se eu sei falar direito essa palavra Seleucida. Enfim, esses são os 3, né, os 3 cavaleiros hebreus e os 3 cristãos, né? Esses 3, eu não sei quais deles são históricos. Eu imagino que esse Judas Macabeu é histórico. O rei Davi, eu não sei se ele é histórico, mas acho que seja. E Josué, não sei se é histórico, né? E por fim, os 3 cavaleiros cristãos seria o rei Arthur, que não é histórico, né? Até hoje em dia ninguém defende que o rei Arthur existiu. Quer dizer, não vou dizer que ninguém defende, mas a historiografia oficial não defende que o rei Arthur existiu, né? O Carlos Magno, né? Que esse daqui é histórico, mas também é uma figura meio mitificada, né? Tipo o Júlio César, como eu falei antes, né? Carlos Magno, ele foi rei dos francos a partir de 768, então bem antigo também, né? Mas entrou pra lista. E o último, esse aqui eu não conhecia, ó, Godofredo de Bulhão, né?
Godofredo de Bulhão, ou Godofredo de Bulhões, foi um nobre militar franco, né? Franco, um povo, né? É uma etnia que antecede os franceses modernos, sabe? Nobre militar franco, duque da Baixa Lorena, entre 1087 e 1100. Então, né? Mais moderno que Carlos Magno, né? Senhor de Bulhão, um dos líderes da primeira cruzada e o primeiro soberano do Reino Latino de Jerusalém, apesar de recusar o título de rei, né? Enfim, então seriam essas 9 figuras, né? Aí vocês verem, tem a representação mais antiga que tem conhecimento disso daí, fica numa igreja, numa cidade chamada Colônia, né? Que é um edifício municipal de Colônia, na Alemanha, né? É dentro de uma igreja assim, são chamados Nelgutheiden, os nove bons heróis, né? Então assim, é um bagulho que eu fiquei bem intrigado, mas também achei interessante saber esse contexto. Qual foi a primeira vez que alguém juntou essas 9 figuras? Ainda mais por ter essa distinção de ser 3 pagãos, né? 3 cristãos, 3 hebreus, né? Podem ver que isso, né, vai contra provavelmente uma lógica assim de perseguição, né? Ou até também pode mostrar que quando surgiu esse ideal de imagem era um período que a igreja não era especialmente radical contra judeus e nem contra pagãos, por assim dizer, né? Enfim, e como eu falei, também fico fascinado qual foi a primeira vez que essa associação rolou, sabe? Quem foi a primeira vez o ser humano que falou, vamos juntar essas 9 figuras e dizer que eles têm um título, sabe? Os 9 virtuosos, os 9 da fama, enfim, como seja lá que vão chamar eles. E, né, foi motivado a quê, sabe? Difícil imaginar que alguém ia fazer essa associação do nada, sabe? Alguém simplesmente ia se acordar, começar a misturar figuras históricas com míticas e vir arbitrariamente com essa lista, e essa lista ia ter impacto suficiente para sobreviver para sempre, mais uma vez, entre aspas, tá ligado? Vamos pegar e vamos pensar que deve ter tido uma motivação um pouco maior, mais profunda. E eu vou tentar descobrir, sabe? É que são conceitos ainda que muitos deles eu acabei de tropeçar, né? Eu vou ter que investir mais tempo para ver se eu descubro até a origem. Vou pesquisar em inglês, principalmente. Esse 9 da fama é um negócio que eu descobria... acho que foi hoje. Né? E muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Né? Bom... para concluir esse programa, então, eu vou elaborar raciocínios a respeito de 2 coisas. Primeiro é da história como um todo, né? Eu vou mais uma vez reiterar que, apesar de eu mesmo recorrer a falar coisas como assim, os gregos, os helenos, né, e etc, etc, essas coisas assim, para simplificar o desenvolvimento da narrativa, hoje em dia, cada vez mais eu tô convicto de que nunca existiu essa parada e essa história de a gente ficar falando assim, os portugueses, os franceses, os holandeses, são assim, eu não sei se o quanto das pessoas têm noção de que essas coisas não existiram, sabe? Assim, o que eu quero dizer que não existiram? É que assim, faz parecer que já existia uma ideia muito clara de unidade ou de nação, seja na Grécia Antiga, na Roma Imperial, ou até mesmo durante o período ali do colonialismo, sabe? E o meu raciocínio não é assim, eu digo para vocês que esses movimentos históricos definitivamente aconteceram, mas aconteceram muito mais por questões assim, pessoais. Eram literalmente pessoas, seres humanos perseguindo certas coisas. São grupos de pessoas, sabe, grupos dentro de grupos, sabe? Nunca existiram assim, sabe, os franceses como uma nação tomando decisões ativas, sabe? Como, por exemplo, se a gente está falando assim, do Alexandre, o Império dos gregos, o que tinha a ver na prática e todos esses povos que estavam sobre a mesma bandeira? Praticamente nada, sabe? Ou fala assim, os gregos dominaram. Os gregos não dominaram nada, era o Alexandre e algumas dezenas de milhares de soldados, tá ligado? A grande maioria da população grega não participou daquela conquista, sabe? Não testemunhou, não lutou, não travou batalha, não matou e não morreu, não foi escravizado nem escravizou, tá ligado? E isso sempre aconteceu em todos os lugares do mundo, entendeu? Não são, assim,
não, essa ideia de ficar dividindo, entendeu? Espalhando a culpa, sabe? A culpa ou o mérito, vocês definem como vocês quiserem, sabe? Mas isso daí pra mim é espalhar a culpa. Falar assim, são os portugueses, os franceses. Não existe assim essa amalgamação, sabe? Não foi um amontoado, sabe? Assim, 1 milhão de pessoas criando a história e tomando a decisão, sabe? É grupos diminutos de pessoas que tomam as decisões, que daí dezenas de pessoas são ordenadas a botar tipo assim, a coordenar centenas de milhares de pessoas a pôr em prática aquilo que foi decidido por um grupo diminuto de pessoas. É tipo assim, eu vou dar um exemplo, sabe, o Tratado de Tordesilhas, entendeu? O Tratado de Tordesilhas foi assinado por 6 seres humanos, sabe? São 6 seres humanos, e não que necessariamente esses 6 seres humanos em si que tinham poder, eles estavam representando. Provavelmente esse tratado foi definido por um único ser, sabe? Foi um único ser humano que decidiu que Portugal teria a obrigação de ir para um lugar e Espanha teria a obrigação de ir para outro, sabe? Né? Alguém acima desses 2 lugares que tomou essa decisão, e aqueles 3 representantes da Espanha e 3 representantes de Portugal estavam ali para testemunhar e estarem de comum acordo quais seriam as suas funções dali em diante, sabe? Não é assim, os portugueses, como se fosse assim, como se a pessoa que estava vivendo lá em Portugal na época tivesse noção desses esquemas, sabe, do que estava sendo, sabe, como se não tivesse pessoa lá tendo que cuidar da própria vida, do dia a dia, sabe, desde aquela época não tinha essas pessoas tendo que cuidar do aqui e agora sempre, sabe, então é isso que eu digo pra vocês, assim, é um recurso tentador, sabe? Ficar falando os gregos chegaram, os gregos fizeram aquilo, mas é que dá uma ideia de como se, tipo assim, como se tivesse jornal, sabe? Chegando na casa das pessoas e o grego que tá lá vivendo a vida dele na cidade dele, sabe? Tem a noção do que tá acontecendo em qualquer outro lugar da Grécia, sabe? Que nem é Grécia, sabe? Do Império do Alexandre, digamos assim, sabe? O cara não tem noção, ele não tem noção nem do que o próprio imperador tá fazendo, muito menos do que as pessoas da outra cultura. Ele não sabe nem do que, geralmente ele não sabe nem do que o cara da outra cidade tá fazendo, da outra polis, como se chamava, né? Quem dirá saber o que são os planos do império, tá ligado? Então, assim, todos esses argumentos que os caras falam, os franceses fizeram isso, os holandeses... Não, cara, não são os holandeses, cara. Não são os holandeses, não são os franceses. São pessoas, e tipo, elas têm nome, tá ligado? O difícil é conseguir traçar o nome de todos eles o tempo inteiro. Porque, assim, esses interesses pessoais, só pra deixar bem claro, eu não tô falando, assim, de um ponto de vista assim, conspiracionista. Falando de um ponto de vista histórico real, sabe? Seres humanos fizeram a história por vontades próprias, por desejo, por capricho, sabe? Por assim, nem vou chamar de capricho, porque faz parecer que eles não estavam sendo conduzidos por coisas que não sou eu que tenho como definir, sabe? Mas, assim, a história é feita ativamente, tá ligado? Eu vou introduzir, assim, além de introduzir essa explicação a respeito da história, querendo dizer pra vocês que, né, não existe essa ideia de tentar homogeneizar qualquer grupo, sabe, diverso, variado, com muita característica, sabe, diferente, mais do que isso, tipo assim, quando tu fala, como eu falei, o exemplo mais claro é que a maior parte de qualquer população nunca participava das empreitadas militares, sabe? Grupos militares eram uma pequena fatia dentro de uma nação existente, e a grande parte da nação tá, tipo, não tá nem... Tá, tipo, é alheia essa discussão, sabe? Não é como se aquelas guerras fossem travadas pro bem do povo. A guerra não tá sendo travada pro bem do povo, cara. A guerra tá sendo travada pelo interesse de um grupo diminuto de pessoas que tá querendo algum objetivo, sabe? Seja expansão, seja grandeza, seja glória, seja riqueza, seja recurso. Mas é sempre assim, entendeu? Não faz sentido tu falar assim, os franceses, sabe? Ou até, por exemplo, o mundo moderno, assim, os americanos. Não são os americanos, não é os brasileiros. São pessoas dentro do núcleo de poder que tomam as decisões, tá ligado? Não é um bagulho aleatório, não é alguém tocando, rolando dados e o que cair ali acontece. Não é assim, nunca foi, sabe? Nunca foi. Por isso que eu tô dizendo, não tem nada a ver de conspiratório, é entender que, tipo assim, os seres humanos estão fazendo a história por causa de um ponto de vista, assim, né? Aqui eu vou definir como protagonismo, sabe? O último vídeo que eu soltei lá de 10 minutos no meu canal do YouTube, eu tentei falar um pouco sobre isso, que eu vou... Agora, se bem que eu já tô quase para encerrar o programa, mas eu vou gastar o tempo que eu achar necessário para elaborar esse tipo de raciocínio aqui, né? Eu dei um exemplo assim da expressão de protagonismo, né? Porque assim,
de um ponto de vista de uma história de ficção, é muito fácil entender o protagonista. É o que a gente está vendo a maior parte do tempo, a história gira em torno dele, enfim, por causa dele praticamente. Mas agora, na nossa vida real, de fato, né, mais do que a vida real, no mundo consensual, não dá pra negar que tu não vive sobre um viés de protagonismo. Tu te acorda e tu dorme do teu lado, sabe? Do teu ponto de vista, como é que uma pessoa vivendo essa perspectiva não vai querer um protagonismo pra si mesmo, sabe? E a gente tá vendo no mundo moderno que, tipo assim, tu ter qualquer espécie de sentido de propósito e função, para muita gente é percebido como, sabe, arrogância, prepotência, né, ou para os maiores exageros, até para uma verdadeira megalomania, né? Mas assim, historicamente falando, cara, se tu analisar essas figuras ditas como históricas, muitas delas tinham a ambição e a pretensão de fazer as coisas. A diferença também é que, assim, tem um abismo tipo, sobre qual é para mim, o maior abismo real. Aí, assim, literalmente. E eu entendo todos tipo assim, as questões materiais que se colocam entre as pessoas e seus objetivos, sabe? Mas o maior abismo dessas figuras históricas de outras horas é que elas tinham suas agendas particulares e pessoais que eram desenvolvidas através daquela vivência que elas tinham ali, do contato direto, só que daí não tinha essa ideia assim, dessa superabundância e deles não se sentirem insignificantes, tá ligado? A gente tá num mundo pós-moderno que fala o seguinte, são 7 bilhões de pessoas, então se tu achar que tu tem qualquer razão, qualquer propósito, qualquer utilidade, qualquer serventia, é arrogância da tua parte, porque é muita gente, e por que tem um monte de gente que não estaria fazendo algo importante, só tu estaria, porque que tu é um dos poucos, dos seletos. Só que assim, olha, só pra terminar a minha analogia, no passado não tinha esse tipo de comparação, tá ligado? Alexandre o Grande tinha a mãe dele dizendo que ele ia dominar a Pérsia e não tinha ninguém pra dizer assim, mas não é, o teu primo ali, sabe? Ninguém ia dizer pra ele, mas o teu primo já entrou na faculdade, tá ligado? O teu primo com a tua idade já tava tirando 1 milhão no ano, sabe? Não tinha esse tipo de comparação pra ser feita. Claro que eu tô fazendo uma piada, um exagero, né? Mas é esse tipo de coisa que eu quero dizer que realmente tem a diferença, sabe? Muitas pessoas de hoje em dia também poderiam ter um sentimento de propósito, de utilidade, de serventia. Só que a gente é doutrinado a completamente o contrário, sabe? No mundo moderno, como não tem essa ideia de que tu tenha, eu vou chamar assim, eu não vou nem chamar de privilégio, porque, tipo, eu vou chamar de privilégio no sentido assim, de que privilégio pra mim é qualquer coisa que alguém tem acesso e nem todo mundo tem. Então existe, tipo, é uma coisa assim, como posso dizer assim, não tem como tu se sentir culpado ou não, sabe? É um bagulho assim natural da existência, sabe? Existir privilégios e não privilégios é além de tu querer isso, sabe? Então, assim, entrei na parte da definição desse privilégio porque eu queria dizer que chega a ser um privilégio a pessoa poder ter uma perspectiva de ambição, de projeção. E não só isso, sabe? Realmente assim, de propósito e função. O que eu quero dizer com propósito e função? Cara, é que daí eu não quero nem ser determinista, eu nem quero atribuir. Para muita gente que viveu aqui, o propósito e a função deles são coisas assim realmente desprezíveis, detestáveis. Mas eu nem quero fazer juízo de valor ainda mais para vocês, sabe? Mas agora é uma realização, cara. Realização. Olha o termo que eu tô usando. Realização clara e plena de um propósito. O que é propósito? É haver uma necessidade de algo ter que ser feito, algo ser desempenhado, algo ser falado, escrito, né? E função é literalmente isso, assim, sabe? Algo que será feito para criar algo, para pôr algo em movimento, para tornar algo substancial. Está servindo a algo, sabe? Está tendo uma utilidade, né? Então é isso que eu estou falando, propósito e função. Isso pode ser preenchido com aquilo que vocês saberem, entenderem, perceberem que é esse propósito, função, nesse presente momento na vida de vocês, tá ligado? Eu não quero ser determinista, eu não quero ter que ter o peso de atribuir com esse propósito, essa função. Mas a única coisa que eu tô, assim, tô suplicando para as pessoas realmente pensarem ou abrirem a cabeça para a possibilidade dessas coisas existirem. E quando digo assim, existirem, é além da esfera do eu decidi para mim, eu convencionei para mim, sabe? Porque tem muito... A gente vive nesse mundo moderno que faz parecer que tu pode fazer o que tu quiser.
E a minha opinião é que tu não pode fazer exatamente o que tu quiser. E eu nem tô falando só de todas, assim, as amarras que te prendem por causa do sistema socioeconômico que a gente vive e essas restrições que são impostas de forma material, que ela também existe, eu também tenho noção de que ela existe. Mas eu tô indo além disso, tá ligado? Eu tô indo além só pra sugerir que, tipo, tem a ver com aquela minha visão cosmológica, sabe? A gente, tipo assim, não é porque tu pode fazer o que tu quiser que tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Aí é que se eu começar a tentar definir o que eu quero dizer com isso, vai ser muito trabalhoso. Vai ser muito trabalhoso. Então eu vou, no presente momento, eu vou me limitar a, tipo assim, a esperar que as pessoas que consigam entender a literalidade do que eu tô falando tenham compreendido, sabe? Porque a gente vive num mundo moderno que diz, tu pode fazer o que tu quiser, se tu quiser aprender um idioma, se tu quiser pesquisar qualquer coisa, se tu quiser ter acesso a qualquer informação da história. E apesar de um ponto de vista de raciocínio livre ser uma verdade, eu não acredito que a nossa existência aqui pela Terra é tão livre assim, entendeu? Eu não acredito que não haja propósito e função prévia, sabe? Eu não posso fazer de conta que qualquer ser humano pode decidir pesquisar, ou viver, ou sentir, ou perceber, ou experimentar, enfim, eu não acho que qualquer pessoa é tão dono de si a esse ponto, porque daí eu teria que anular a minha cosmologia. Eu tinha que anular a minha percepção de que as coisas são um ciclo, um movimento, sabe? As coisas surgem graças a algo que veio previamente deles e eles estão ali contínuos, sabe? Tem muitas pessoas que veem numa lógica como se tu tivesse caído de paraquedas no mundo, entendeu? Como se tu não tivesse um propósito e uma função que, infelizmente, na minha opinião, tá previamente estabelecida, porque não dá pra fazer de conta que a tua vida começa a hora que tu decidiu que ela começou, entendeu? Tu não pode falar assim, sabe, até aquele argumento, eu não pedi pra nascer, não pedi pra viver. De um ponto de vista racional, eu entendo o que essa frase quer dizer, sabe? E até eu já falei ela, de um ponto de vista racional. Só que agora, pragmaticamente falando, sabe, não é assim que funciona. Tu já tá inserido no mundo, numa cultura, com regras, com leis, com padrões, tu já está inserido numa família, tu já está inserido num espaço social, num contexto, num período histórico, enfim, a tua existência não começa a partir do momento que tu decidiu, sabe? E para mim não faz sentido agir que só porque existem mecanismos de acesso a qualquer coisa entre várias aspas, sabe? Entre muitas aspas mesmo, sabe? Não é para existir esses mecanismos que na prática realmente seja uma opção, sabe? Para mim a opção é quando corre o risco de fato ocorrer ou de ser escolhido. Agora, algo que, apesar de existir, não tem qualquer chance de fato, sabe, acontecer por uma série de questões que, como eu disse, se eu começasse a explicar, eu já comecei a levar muito tempo, né? Então, que brisa, né, gente? Mas eu espero que não tenha perdido vocês aqui. E, honestamente, eu até acho que eu poderia falar... Não sei se eu poderia falar melhor, eu poderia falar mais, né? Quer saber? Então eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Então, né? O que eu quero dizer, assim, também com essa história, assim, de protagonismo? É que, assim... Realmente eu peguei... Vamos pegar essa figura histórica que eu falei tanto assim. Alexandre o Grande, né? Tu não precisa querer fazer as coisas que Alexandre fez. Tu não tem que perseguir aquilo. Tu não tem que querer fazer as mesmas conquistas que Alexandre o Grande fez. Só que agora, se essa figura daí, cara, é acusada assim, de megalomania, que ele tinha delírios de grandeza, mas assim, se são delírios, pelo menos o fato dele ter persegui-los, por ele ter perseguido esses delírios, ele conquistou, sabe, alguma coisa. Então, eu tô trazendo isso pra vocês mesmo, sabe? Permitam-se, cara. Permitam-se entender o seguinte, olha, a minha vida acontece no momento que eu me acordo até a hora que eu vou dormir. Na verdade, também eu nem posso apelar pra esse tipo de explicação, porque eu também não acho que a tua vida acontece só nisso daí. Mas eu quero dizer assim, no mundo consensual, a tua mente está sempre acompanhando o teu corpo, né? No mundo consensual, isso aqui que acontece. Então, assim... A natureza dessa experiência já te coloca numa posição de protagonismo. Só que agora, esse protagonismo não é sobre tu ambicionar e perseguir
aquilo que é vivido pelos outros. Mas agora, esse propósito, essa função, definitivamente tem para todos nós, tá ligado? E mais do que isso, eu vou mais adiante, sabe? Esse propósito, essa função é difícil de sentir, enxergar, porque o propósito e a função pode não necessariamente bater, se encaixar, sei lá, com a filosofia de mundo que está sendo pregada por aí. E o que eu quero dizer com isso, vou ser bem específico, assim, porque você sabe que eu sou uma pessoa pragmática. Eu, sendo uma pessoa pragmática, eu acredito que as coisas têm utilidade, propósito e função, além daquilo que pode ser, tipo assim, reconhecido e ou admitido, tá ligado? No sentido, assim, de que, sabe aquelas coisas, assim, que eu vou tentar, não sei se é o melhor momento para eu tentar filosofar acerca dessas coisas, mas, assim, eu vou pensar, assim, por exemplo, assim, os fundamentos por trás de religiões ou até mesmo de ciências, né? As pessoas discutem, sabe, se são assim, esses fundamentos são criados, se eles são observados, por assim dizer, entendeu? Qual é a relação do ser humano com essas coisas, sabe? O ser humano é o criador de suas religiões, o ser humano é o criador de suas ciências, tá ligado? Ou até mesmo é que das artes, meio que todo mundo assume que os artistas criam as artes, embora eu também não tenha tanta certeza que seja assim, mesmo também sendo um, né? Mas as artes, as ciências e até as religiões, sabe? O ser humano ele é o criador, né? Ou ele estava apenas, sabe, interpretando algo que não foi criado por ele, sabe? Então essa é uma visão que eu trago até para mim hoje em dia, em 2023, sabe? Como eu disse, o mundo não começou a existir quando o meu coração começou a bater, sabe? O mundo estava existindo e eu surgi nessa existência. Agora, eu, enquanto ser consciente, me senti na função tendo o propósito de interpretar, assimilar a realidade que eu estou inserido. E essa realidade profunda e complexa. E essa realidade que pode ser multidimensional, uma realidade que pode envolver passado, presente e futuro, que pode envolver aquilo que eu defino como mundo consensual e o resto do mundo que pode ser espiritual, astral, imaginário, sabe, inconsciente, sabe, mundo das ideias, como vocês quiserem apelar, sabe, para definir esse tipo de coisa. Então, esse é um propósito / uma função que eu poderia, em outro momento da minha vida, definir como auto-atribuído, sabe? Como se eu tivesse decidido que as coisas seriam assim. Mas hoje em dia, já tendo refletido tempo suficiente sobre isso, eu já não tenho a resposta clara de que eu decidi isso por si só. Talvez eu esteja apenas atendendo a um chamado que eu reconheço, sabe? Eu identifico, né? E descubro meios de transformar essa minha busca em entretenimento, sabe? Tipo, pra vocês aqui seria entretenimento, mas na minha vida é muito mais do que isso, tá ligado? Honestamente, é muito mais do que isso, porque não tem assim... realmente não dá pra definir, porque esse é um ponto assim... É um ponto... Como posso dizer assim? Tô pensando numa palavra, sabe, ideal pra definir, assim. Mas é um ponto assim... É um núcleo tão grande que eu me construí ao redor, sabe? Que não tem como eu sequer interpretar as coisas sem levar em consideração esse núcleo, sabe? Não tem como eu sequer conseguir me relacionar com as ideias das outras pessoas, as ideias que já... Enfim, que eu ouço sendo falada por aí, né? Se eu não, em primeiro lugar, vir através desse ponto de referência, desse núcleo que está sendo estabelecido, sabe? Como eu falei desde sempre, desde quando eu reconheci esse propósito / função, e é isso aí, né? Bom, eu não sei se isso ficou muito pessoal ou se ficou muito assim brisado, mas eu confesso que na minha cabeça tá fazendo sentido, sabe? Eu confesso que na minha cabeça faz sentido. Talvez se tivesse alguém para me fazer perguntas, eu conseguiria explicar melhor algo que tenha parecido muito assim, não sei se interpretativo, metafórico, sabe?
É só porque eu tô tentando ser bem claro, mas sem complicar mais do que já é necessário, sabe? Sem complicar mais do que já é necessário para chegar, né? É isso aí. E agora que eu tô parando pra me ver, talvez eu tenha misturado coisas, tipo, difíceis demais, assim, ambiciosas demais no mesmo programa, mas quando eu escutar eu posso, né, fazer anotações, no próximo programa eu posso esclarecer, posso melhor elaborar alguma coisa que eu acho que vale a pena, enfim, sempre tem essa oportunidade, né? Mas agora sim eu realmente sinto que chegou até o final. E como eu falei, talvez esse último momento aqui não tenha ficado bom, mas pelo menos aumentou a duração do programa, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.